Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e merecida graça de Deus, chegamos a este limiar sagrado entre a atividade e o repouso. O ruído do mundo exterior começa a se dissipar, mas o eco de suas demandas, preocupações e conversas ainda ressoa em nossa mente. É neste exato momento que temos com o nosso Criador a preciosa e inestimável oportunidade de buscar sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos em um só espírito nesta oração da noite, vamos intencionalmente nos colocar diante do Senhor. Não o faremos inspirados por uma frágil esperança ou por uma vaga dúvida, mas sim por um convite retumbante à celebração, por um chamado celestial a entoar uma melodia de triunfo que nasce não de nossos feitos, mas da obra consumada e perfeita do nosso Deus. Convoquemos nosso espírito a meditar na convocação jubilosa do salmista, um decreto de louvor registrado no Salmo 98, versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Que fundamento inabalável para a nossa esperança! Que motivo sublime para o nosso descanso ao findar de um dia! Analisemos a profundidade desta ordem divina. O salmista não nos convida a cantar sobre o que nós fizemos, sobre as metas que batemos, sobre a força que demonstramos ou sobre a sabedoria que exercemos. O convite é inequívoco: cantai ao Senhor. O foco, o tema e o destinatário da canção é Ele e somente Ele. E o motivo, a razão pela qual nossos lábios devem se abrir em louvor é inteiramente dele, porque Ele tem feito maravilhas. Esta não é, portanto, uma canção frágil, baseada em nossas circunstâncias flutuantes, na estabilidade de nossa saúde ou na previsibilidade de nossas finanças. É uma canção robusta, alicerçada na constância imutável do poder de Deus. A canção é descrita como nova. Por que nova? Porque as maravilhas de Deus se renovam a cada manhã e suas misericórdias se confirmam a cada noite, a cada livramento, a cada provisão, a cada instante de paz em meio à tempestade. Deus nos dá uma nova estrofe para o nosso cântico. O cântico é novo porque ele se recusa a ser um eco dos lamentos de ontem. Ele é uma declaração de fé profética sobre a certeza do amanhã. E como ele, o soberano do universo, realiza tais feitos extraordinários, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela o mecanismo do poder divino. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Meditemos nesta imagem poderosa. A destra, na rica simbologia bíblica, representa a força máxima, a autoridade suprema. O poder em ação direta é irresistível. É a mão do decreto, a mão que sustenta as galáxias e que, ao mesmo tempo, afaga o coração contrito. O braço santo complementa esta visão, revelando o caráter deste poder. Não é uma força bruta, arbitrária ou caprichosa como a dos tiranos humanos. É um poder santo, perfeitamente justo, puro em suas intenções e redentor em seus propósitos. É o poder que não pode ser corrompido, que não pode ser enganado e que sempre age em conformidade com a sua natureza santa. A vitória mencionada, portanto, não foi uma conquista acidental ou uma batalha renhida com um adversário à altura. Ela não foi conquistada por um exército de anjos, nem por um profeta delegado, mas pelo próprio Deus. O texto diz que seu braço lhe alcançou a vitória, indicando que a iniciativa, o poder e a glória da vitória pertencem exclusivamente a ele, uma obra autossuficiente do seu poder soberano. Talvez, e muito provavelmente, você esteja encerrando este dia com o coração pesado,
sobrecarregado, preocupado com os projetos que parecem paralisados, enterrados em uma burocracia infindável ou em uma aparente falta de recursos. Talvez esteja ansioso com as metas que, no início do ano, pareciam tão claras e que agora se mostram distantes, quase inatingíveis. Talvez o seu corpo e sua alma estejam exaustos das lutas que parecem intermináveis, sejam elas na saúde, nos relacionamentos ou na sua paz interior. Se este é o seu caso, a canção em seu coração talvez seja antiga, uma melodia fúnebre de cansaço, de dúvida crônica, de ansiedade persistente. O convite glorioso do Salmo 98 confronta diretamente esse estado de espírito. Ele não nega a existência da luta, mas aponta para a realidade superior da vitória de Deus. Descansar nos braços de Deus, portanto, é um ato consciente de fé. É decidir silenciar a antiga e repetitiva canção da incerteza e da murmuração para começar a ensaiar em seu espírito o cântico novo da vitória que já foi garantida por Ele. É deitar a cabeça no travesseiro com a profunda convicção de que o mesmo braço santo que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmíssimo braço que sustenta sua vida neste exato instante e que trabalha ativamente em favor dos planos e sonhos que você, em fé, consagrou a Ele. A soberania e o poder de Deus não são apenas conceitos teológicos para serem debatidos em seminários. São alicerce vivo, real e palpável sobre o qual podemos construir o nosso descanso, a nossa paz e a nossa esperança. Que esta oração que faremos agora seja o seu ato de fé, o seu gesto de rendição, o momento em que você entrega a Ele suas batalhas e se apropria, pela fé, da vitória que Ele já conquistou para você. Agora respire fundo. Expire lentamente o peso deste dia. Sinta a força desta verdade bíblica invadindo sua mente e seu coração e una-se a mim nesta conversa de confiança, entrega e repouso no poder invencível do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai vitorioso, arquiteto das maravilhas e Rei de toda a glória, ao encerrar deste dia, nós nos apresentamos diante da Tua majestade indescritível. Chegamos não com base em nossos méritos, pois reconhecemos, como disse o profeta Isaías, que toda a nossa justiça é como trapo da imundícia diante da Tua santidade. Nós nos apoiamos unicamente na magnificência das Tuas obras e na perfeição imutável do Teu caráter. Antes de derramarmos qualquer pedido ou súplica, desejamos com toda a força de nosso ser entoar a Ti o nosso louvor. Tu és o Deus que faz maravilhas, o soberano cuja destra, conforme cantou Moisés às margens do mar, é gloriosa em poder e despedaça o inimigo. O Teu braço santo é invencível em batalha. Nós Te louvamos, ó Pai, pela convocação amorosa da Tua palavra, que nos chama a deixar os lamentos do passado e a cantarmos, como os remidos no livro do Apocalipse, um cântico novo diante do Teu trono, um hino de esperança que nasce não do otimismo humano, mas da Tua fidelidade que se renova a cada manhã. Louvamos-Te porque a nossa alegria não é uma emoção superficial dependente do sucesso de nossos esforços, mas é uma convicção profunda que brota da certeza das Tuas vitórias. Tu és o comandante dos exércitos celestiais, o Senhor Sabaote, e também o leão da tribo de Judá, que prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tu és aquele de quem Isaías profetizou, o Deus eterno que não se cansa nem se fatiga, e cujo entendimento é insondável.
É em Ti que encontramos a promessa de que dás força ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós Te exaltamos com reverência e gratidão, porque a nossa confiança para o dia de amanhã não se firma em nossa frágil capacidade de lutar, mas na Tua gloriosa capacidade de já ter vencido todas as batalhas em nosso favor, antes mesmo que elas começassem, pois Tu és o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e em Teus planos eternos a vitória já estava decretada. Ao longo desta jornada de mais 24 horas, enfrentamos os nossos desafios. Atravessamos vales de sombras onde o medo e a incerteza tentaram assaltar nossa alma. No entanto, nos agarramos à promessa do Salmo 23, declarando que mesmo no vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Escalamos montanhas de dificuldades, onde o ar parecia rarefeito e nossas forças ameaçavam findar. Talvez tenhamos nos sentido fracos, pequenos, inadequados diante das exigências que nos foram impostas, como os espias de Israel diante dos gigantes de Canaã. Talvez tenhamos duvidado do Teu cuidado, permitindo que a ansiedade, como um sussurro venenoso, semeasse mentiras em nossos ouvidos. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada, nós fazemos uma escolha deliberada, um ato de vontade movido pela fé. Escolhemos desviar o nosso olhar de nossa fragilidade e fixá-lo, como nos ensina o autor de Hebreus, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixamos nossos olhos na força inabalável do Teu braço poderoso. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que nossa força se esvaiu completamente, a Tua destra fiel nos sustentou, impedindo que nossos pés vacilassem. Obrigado porque se cumpriu em nós a palavra dita ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, com alegria, nos gloriaremos em nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Mesmo quando falhamos em nossos planos e nossas estratégias se mostraram inúteis, Tu estavas, em Teu silêncio soberano, operando as Tuas maravilhas de maneiras que nem sempre compreendemos, confirmando a verdade de Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tu estavas tecendo uma tapeçaria de graça por trás do caos aparente. A nossa paz para esta noite, nós declaramos, não vem da ausência de lutas no horizonte, mas da certeza absoluta da Tua soberania e do Teu poder que já nos garantiu o triunfo final. Tu és o Deus que nos chama a cantar uma nova canção, e cada dia que termina sob Teu cuidado vigilante do guarda de Israel, que não dormita nem dorme, é mais um verso neste cântico eterno de gratidão. Senhor, nós reconhecemos com humildade, assombro e adoração que a pessoa e a obra de Teu Filho unigênito Jesus Cristo são a maior, a mais sublime e a mais espetacular de todas as Tuas maravilhas. Ele é, como afirma a carta aos Hebreus, o resplendor da Tua glória e a expressão exata do Teu ser. Ele é a imagem visível do Deus invisível, a manifestação máxima da vitória do Teu braço santo. Foi na cruz do Calvário que o Teu braço santo, em um ato de poder e amor insondáveis, esmagou o poder do pecado e aniquilou o aguilhão da morte. Ali, Teu Filho cancelou o escrito de dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. Foi ali que, como descreve Paulo em Colossenses, Ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles em si mesmo. Foi ali que Teu braço santo, em um ato de amor incompreensível, absorveu toda a ira que era devida a nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi na manhã gloriosa da ressurreição que o Teu braço santo manifestou a sobre-excelente grandeza do Teu poder, o mesmo poder que, segundo Efésios, operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à Tua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Essa vitória garantiu para nós uma herança eterna, inquestionável e imutável sobre todas as forças das trevas.
A vitória que o salmista celebrava profeticamente séculos antes encontrou seu cumprimento pleno, perfeito e final em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por estarmos unidos a Ele pela fé, por sermos enxertados nele como ramos na videira verdadeira, que o Cântico Novo deixa de ser apenas uma poesia e se torna a trilha sonora real de nossa vida. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso te adoramos com a totalidade de nosso ser. Queremos te render graças por um poder tão soberano, por uma vitória tão completa, por uma esperança tão segura. Nós cremos nesta verdade, nós a abraçamos e é nela que a nossa alma encontra refúgio, pois tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso alto retiro em quem confiamos. É sobre a sombra das tuas asas que encontramos o mais seguro, o mais tranquilo e o mais profundo de todos os refúgios. Senhor Deus, Pai de poder infinito, nós nos achegamos a Ti nesta noite para tomar posse, pela fé, da verdade viva e pulsante do Salmo 98:1. Nós escolhemos crer ativamente e descansar profundamente nesta declaração de triunfo. Confessamos que com vergonhosa frequência vivemos como se a vitória dependesse de nós, cantando as canções antigas e mofadas do medo, da ansiedade, da autossuficiência e da autopiedade. Perdoa-nos, Senhor, por nossa incredulidade, por olharmos mais para o tamanho de nossos gigantes do que para a grandeza do nosso Deus. Mas nesta noite, nós tomamos autoridade sobre o barulho de nossas preocupações, silenciamos as vozes da dúvida e escolhemos sintonizar a nossa alma para ouvir a melodia celestial da Tua vitória. Por isso, com base nesta promessa rochosa, clamamos a Ti, Senhor. Com a certeza de que devemos cantar a Ti um cântico novo, nós deliberadamente entregamos em Teu altar todas as mágoas, as frustrações, as decepções e os lamentos do dia que passou. Renunciamos às canções de derrota, aos refrões de dúvida, às melodias de amargura e pedimos que o Teu Espírito Santo, o divino compositor, componha em nosso coração uma nova melodia de esperança, de fé e de confiança para o dia que se aproxima. Nós descansamos na certeza de que o futuro pertence a Ti e que novos e maravilhosos motivos de louvor nos aguardam ao amanhecer. Com a certeza de que Tu tens feito maravilhas, nós entregamos a Ti, um por um, todos os nossos planos, nossos sonhos mais íntimos e nossos projetos mais complexos. Entregamos aquela situação familiar que nos parece impossível, aquele problema de saúde que a medicina desenganou, aquela dificuldade financeira que nos tira o sono, aquele projeto profissional que não avança. Nós dormimos em paz, sabendo que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez brotar a água da rocha e que ressuscitou os mortos, está no controle absoluto de cada detalhe de nossa vida e é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que ousamos pedir, pensar ou imaginar. Com a certeza de que a Tua destra e o Teu braço santo te alcançaram a vitória, nós entregamos a Ti todo o nosso sentimento de fraqueza, nossa sensação de inadequação, nosso cansaço físico, mental e emocional. Nós abrimos mão da necessidade de controlar tudo e todos. Nós descansamos não em nossa força, que é falha e ilimitada, mas na força onipotente do Teu braço, que é invencível e jamais se cansa. Que esta verdade gloriosa nos livre do fardo pesado de termos que ser fortes o tempo todo e nos permita repousar na Tua onipotência como uma criança segura nos braços do Pai. Senhor, nós Te louvamos porque a
tua vitória em Cristo é completa. Ela não foi parcial. Ela não está em risco. Ela não pode ser revertida. Nós estamos eternamente seguros do triunfo que nos foi garantido por um preço de sangue em Cristo Jesus. Neste instante de comunhão, alargamos nosso coração e, como teu povo sacerdotal, nos colocamos na brecha para interceder por aqueles que, nesta noite, se sentem absolutamente derrotados, esmagados pelo peso do mundo. Oramos, Pai, por aqueles que estão cansados de lutar, cujos braços penderam e cujos joelhos se tornaram vacilantes. Oramos por aqueles que sentem que a batalha se prolongou demais e que suas forças se esvaíram por completo. Pedimos que eles ouçam, no silêncio de seu quarto, o convite amoroso e irresistível de Jesus em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que eles, nesta noite, entreguem a ti o fardo pesado que carregam e recebam o teu jugo suave e o teu descanso reparador. Oramos por aqueles que esqueceram como cantar, cuja harpa, como a dos exilados no Salmo 137, está empoeirada e pendurada nos sauleiros da tristeza. Eles se perguntam como poderiam entoar um cântico ao Senhor numa terra que lhes parece estranha e hostil. Senhor, tu que prometestes em Isaías 61 dar-lhes veste de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto, pedimos que o teu Espírito Santo, o divino compositor, compunha em nosso coração uma nova melodia de esperança, de fé e de confiança para o dia que se aproxima. Oramos pelos enfermos em seus leitos de dor, que contam as horas na longa noite, lutando contra o sofrimento físico e a angústia mental. Que eles sintam a presença do Senhor que os sara, que sintam o toque curador daquele que levou sobre si as nossas enfermidades. E se a cura física não for a tua vontade para este momento, que eles sejam sustentados pelos teus braços eternos, como promete Deuteronômio, e que a esperança da ressurreição, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, seja a sua fortaleza. Oramos pelos enlutados em sua avassaladora solidão, para quem a casa ficou silenciosa e o futuro incerto. Que o Deus de toda a consolação, como nos ensina 2 Coríntios, se aproxime deles de maneira palpável, que sintam o abraço do Pai, que compreendam a empatia de Jesus que chorou diante do túmulo de Lázaro e que sejam confortados pela promessa de que Ele é a ressurreição e a vida. Oramos pelos desempregados em sua angústia, que enfrentam a incerteza do amanhã e o peso da responsabilidade, que eles descubram que Tu és Jeová Jirá, o Deus da provisão, aquele que supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Abre para eles, Senhor, portas que nenhum homem pode fechar. Que à luz desta verdade poderosa do Salmo 98, a verdade de um Deus que opera maravilhas e cujo braço alcança a vitória, brilhe como um farol na escuridão de cada um desses corações. Que eles redescubram a alegria e a esperança que vem de saber que em Cristo, a vitória de Deus já é uma realidade disponível e acessível para as suas vidas. Senhor, nesta noite, erguemos nossa voz em fé, não como um desejo tímido, mas como uma proclamação ousada, firmada na rocha da Tua palavra. Proclamamos a nossa convicção mais profunda. Declaramos que Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és aquele de quem o salmista disse: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notória a Tua força.
Declaramos as maravilhas da tua criação, desde a vastidão das galáxias até a complexidade de uma única célula. Declaramos as maravilhas da tua providência, que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. E, acima de tudo, declaramos a maravilha da nossa redenção, o milagre da nossa salvação. Declaramos que teu braço é santo, justo e poderoso. Teu poder não é o poder arbitrário dos homens, mas é um poder que age sempre em perfeita santidade e justiça. A tua força é a força que liberta o cativo, que defende o órfão e a viúva, que estabelece a retidão na terra. Declaramos que a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno já nos pertence em Cristo Jesus. Nós nos unimos ao brado triunfante do apóstolo Paulo e perguntamos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E nós mesmos respondemos: graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória não é algo que buscamos, mas algo que recebemos pela fé. Declaramos que, por causa desta verdade, a ansiedade sobre o futuro perde o seu poder sobre nós e o medo do fracasso é silenciado pela fé. A tua palavra em Mateus 6 ecoa em nosso espírito, nos libertando do fardo de nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã pertence a ti e cada dia tem o seu próprio cuidado. Declaramos que podemos repousar em absoluta e inabalável segurança, pois como Jesus prometeu em João 10, estamos em suas mãos e ninguém pode nos arrebatar dali. E estamos também nas mãos do Pai e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. Que segurança dupla e inexpugnável! Nós estamos nas mãos de um Deus soberano, cujo poder vitorioso é a força que rege o universo e que maravilhosamente sustenta a nossa frágil e preciosa vida. Pai, em sinceridade confessamos que muitas vezes duvidamos do teu poder para agir em nossas circunstâncias específicas. Olhamos para os gigantes em nossa terra prometida e, como os 10 espias, nos sentimos como gafanhotos. Vemos a fúria da tempestade e, como os discípulos no barco, questionamos o teu cuidado. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos por darmos mais crédito aos relatórios do mundo do que às promessas da tua palavra. Como o pai do menino enfermo, nós clamamos: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Limpa nosso coração de toda dúvida e medo e enche-nos com a fé ousada de Josué e Calebe, que viram não o tamanho dos inimigos, mas a fidelidade do Deus que prometeu a terra. Enche-nos com a paz de Daniel, que mesmo sob a ameaça de morte, não deixou de confiar e de orar, e foi milagrosamente preservado na cova dos leões. Uma paz que não nega a realidade do perigo, mas que se ancora na realidade superior do teu poder vitorioso. Obrigado, Pai, por um triunfo tão espetacular e imerecido. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos agradecer pela paz que excede todo o entendimento, aquela paz de Filipenses 4:7, que funciona como uma guarnição celestial, uma sentinela que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, protegendo-nos dos ataques de pânico e desespero. Obrigado por uma declaração tão poderosa, tão clara, tão definitiva como a do Salmo 98.
Te louvamos pela segurança que só Tu podes oferecer. Senhor, renovamos nossa total confiança em Ti para esta noite. Quando qualquer preocupação sobre nossos planos ou nosso futuro tentar perturbar nosso sono, que o Teu Espírito Santo, o Consolador prometido, nos faça lembrar de tudo que Jesus nos disse, que Ele nos lembre que o especialista em maravilhas e o dono da vitória está cuidando de tudo. Agora, Senhor, como um pai que abençoa seus filhos antes de dormirem, estenda a Tua destra de poder e abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que cada pessoa que ouve agora mesmo sinta suas preocupações e seu cansaço sendo substituídos pela certeza do Teu poder. Que sintam a Tua paz, a Tua força renovadora e a certeza de que podem, como diz o Salmo 4, se deitar e dormir em paz, pois só Tu, Senhor, os fazes habitar em segurança. Que recebam o dom do sono como prometido no Salmo 127, pois aos seus amados Tu o dás enquanto dormem. Que o vitorioso de Israel, o leão de Judá, vele sobre seus lares, guardando-os de todo mal, de todo pesadelo, de toda perturbação. Em nome poderoso, vitorioso e redentor de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração da noite. Mas a verdade do poder vitorioso de Deus continua a ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio e a melodia de nossa alma. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este momento de fé. Não deixe que esta paz se dissipe com a primeira preocupação que surgir. Ancore sua alma nesta verdade. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, qual cântico novo ou qual maravilha de Deus você quer celebrar ou clamar para o seu amanhã. Ao escrever, você materializa sua fé. Se você tem um pedido específico de oração onde precisa ver a mão poderosa de Deus operar uma vitória, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros como um corpo, para que todos possamos viver e descansar na plenitude desta vitória gloriosa. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para ser notificado sobre novas orações que podem trazer paz, fortalecer sua caminhada e renovar sua esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo cansado ou desanimado em suas lutas. Seja um portador desta mensagem de esperança. Lembre-se e nunca se esqueça, o braço poderoso de Deus já conquistou a vitória final e completa para você em Cristo Jesus. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção apostólica para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem somos mais que vencedores e que é o nosso cântico novo, o amor infinito de Deus Pai, cujo braço poderoso realiza maravilhas insondáveis, e a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo que sela em seu coração a melodia desta vitória eterna, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Que a paz que vem desta segurança absoluta guarde sua mente dos pensamentos ansiosos e seu coração das emoções turbulentas, concedendo-lhe um sono tranquilo, profundo e profundamente reparador, na fortaleza inexpugnável dos braços do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.